Portanto, eu saúdo todos os presentes, naturalmente um agradecimento particular, digamos, às pessoas que hoje vão aqui participar nas conferências, que aceitaram o nosso convite. Como o Presidente da Direção do Centro de Reflexão Cristã, é realmente muito grato agradecer-vos e agradecer a pessoas amigas e que realmente vou ter o prazer de estar com eles hoje nesta conversa que é, digamos, sobre a arquitetura e o artesanato da paz, que nós intitulamos Arquitetura e o Artesanato da Paz. Esta é a última das 4 conferências de maio deste ano, promovidas pelo Centro de Reflexão Cristã. Há vários anos e há décadas que nós promovemos sempre estas conferências, mesmo no tempo da pandemia fizemos essas conferências, embora por videoconferência. Nós, para as conferências este ano, que é um ano marcado tragicamente pela guerra, nós intitulámos-las intencionalmente. Portanto, a nossa ideia foi refletir sobre a possibilidade de construir uma paz duradoura. E, portanto, inspirámos-nos na carta, na mensagem do Papa Francisco ao Dia Mundial da Paz, e tivemos também em conta, particularmente para esta sessão de hoje, a Fratelli Tutti, todo aquele capítulo sobre a arquitetura e o artesanato da paz. Dito isto, eu faria uma breve apresentação dos nossos conferencistas, portanto, pela ordem em que eles vão intervir, que nós tivemos aqui a combinar e pelas quais eles vão intervir. É um prazer apresentar o Luís Filipe Castro Mendes, embora vá fazer de uma forma muito sumária, porque o Luís Filipe Castro Mendes, além de ser um escritor, um poeta, um diplomata, é um amigo com quem, de longa data, com quem estudei Direito Internacional Privado, com mais proveito para ele que para mim, mas estudámos em conjunto, e nomeadamente algumas vezes na Juventude Universitária Católica, quando que eu era um militante ativo. O Luís Filipe Castro Mendes portanto, é um escritor conhecido, é um grande poeta. Eu também gosto da prosa, mas é um grande poeta e já aqui citámos algumas vezes, nomeadamente aquele seu livro sobre a misericórdia dos mercados, não é? Já tivemos oportunidade, noutras conferências, de o citar. Como diplomata esteve em postos muito relevantes, nomeadamente na Unesco, a representação da Unesco, na representação junto ao Conselho da Europa. Esteve também no Rio de Janeiro, e eu só me penitencio de não ter ido visitar nessa altura. Foi uma oportunidade perdida, é daquelas oportunidades perdidas, e foi Ministro da Cultura do 21º Governo. Ministro da Cultura, cuja ação, pessoalmente, muito apreciei. Depois, será o primeiro a intervir. Depois falará a Mónica Dias, que é professora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, onde coordena o doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais, Segurança e Defesa. Organiza anualmente a Cimeira das Democracias, destinadas, portanto, a jovens universitários e alunos do ensino secundário. Além disso, também é sócia do Centro de Reflexão Cristã. É bom referir. O Luís Moita, que é também um velho amigo, que é uma pessoa que realmente, eu quando muitas vezes recordo o 25 de Abril, recordo sempre a sair da cadeia, depois a ser libertado da cadeia, de onde estava, aliás, por pertencer ao boletim anticolonial. E realmente o Luís Moita depois teve um grande trabalho a seguir, entre 74 e 89 no CIDAC, na sequência do trabalho que tinha feito antes e da ação que tinha feito antes do 25 de Abril, e depois fez uma carreira enorme na Universidade Autónoma, exerceu as mais diversas funções e continua ainda a participar. Recordo, para além das funções docentes dos anos, que foi realmente uma publicação extremamente importante em ligação com...
O Luís Moita é catedrático de Teoria das Relações Internacionais, diretor do Departamento de Relações Internacionais e membro do Conselho Científico da Universidade Autónoma e, portanto, até onde realmente tem também, onde coordena um mestrado sobre estudos da paz e da guerra, que é muito oportuno também para a ação de hoje. Portanto, iremos assistir às suas intervenções e eu, é com muito prazer que dou a palavra ao Luís Castro Mendes para começar. Muito obrigado. É para mim uma grande alegria estar convosco. Primeiro, estar aqui com dois grandes e bons amigos de antes do 25 de Abril. Nós já nos conhecemos antes do 25 de Abril. O Zé Leitão, nós fomos companheiros de estudo, de facto. Eu devo dizer que beneficiei muito, porque tive a melhor nota em Direito Internacional Privado, e quando deixei de estudar com o Zé Leitão para a oral, piorei, baixei imediatamente. Portanto, isto mostra a boa influência que o Zé Leitão tem sobre o pensamento das pessoas. Somos camaradas, enfim, partilhamos os mesmos ideais há muitos anos, e o Luís Moita, eu não sei se ele se lembra quando em minha casa na Avenida do Brasil fizemos lá uma reunião dos claques, mas se calhar já não se lembra. De qualquer modo, são dois grandes amigos e é uma grande alegria para mim estar aqui. Depois, evidentemente, não conhecia a Mónica, mas tenho muito gosto, porque já tenho lido coisas suas, e tenho... é muito interessante e muito estimulante para mim estar aqui convosco num centro de reflexão cristã. O tema que nos é proposto representa um desafio tremendo e estimulante para um agnóstico como eu. Não sou crente, mas a mensagem cristã não deixa naturalmente de me interpelar com profundidade. Por isso, tomar como ponto de partida para uma reflexão bem atual sobre a paz, a distinção feita na encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco entre arquitetura da paz e artesanato da paz, revela-se uma pista tão intelectualmente estimulante como espiritualmente enriquecedora. Que designam estes dois termos no pensamento do Papa? A arquitetura da paz é o conjunto de soluções institucionais aos diversos níveis que constroem, ou através das quais se constroem, através de quadros normativos e acordos institucionais, os fundamentos objetivos da paz. Já o artesanato da paz representa um conjunto de transformações artesanais realizadas pelos povos, onde cada pessoa pode ser um fermento eficaz com o seu estilo de vida diário, pois as grandes transformações não são construídas à escrivaninha ou no escritório. Citei a Fratelli Tutti. Voltemos um pouco atrás. Há duas atitudes bem distintas no pensamento social. O otimismo antropológico, promoteico, de um Rousseau, de um Marx ou de um Bloch, para quem a humanidade nasceu para sentir nas origens, antecipar no pensamento e realizar na prática a sua plena emancipação de tudo quanto a oprima ou desfigure. E o pessimismo de um Hobbes, para quem o homem-lobo do homem só pode alcançar a paz sob a dominação absoluta e tirânica de um Leviatã, ou de um Kant que na paz perpétua reconhece contra Rousseau que o estado de natureza só conduz à guerra de todos contra todos, mas que concebe, através da razão, ser possível à humanidade criar um quadro institucional que pudesse ligar todos os povos e todas as soberanias numa rede cosmopolita de paz. As tentativas de institucionalização multilateral de um processo de paz à escala mundial, inspiradas direta ou indiretamente na proposta de Kant, iniciam-se depois, primeiro com as convenções de Haia de 1899 e 1907 sobre a resolução pacífica das controvérsias internacionais, depois, a seguir à Primeira Grande Guerra, com a institucionalização da Sociedade das Nações, baseada nos 14 pontos do presidente Wilson, com o reconhecimento do direito das nações à sua autodeterminação, mas não da igualdade entre as raças, proposta japonesa, várias vezes receitada pela Sociedade das Nações, por pressão americana.
Finalmente, passada a Segunda Guerra Mundial, através da criação da ONU e da promulgação da Carta das Nações Unidas, estabelecendo mecanismos mais robustos de proteção da paz, ainda que sempre sujeitos aos vetos das grandes potências, e também com o reconhecimento do direito dos territórios coloniais à sua autodeterminação e independência. Foi, portanto, um passo em frente, mas cabe-nos reconhecer que, por muito que se tenha avançado nesta via institucional e multilateral, o quadro de relações que dela emergiu não nos trouxe efetivamente a paz. Como diz Francisco, não basta a arquitetura. Freud, um grande pessimista antropológico, denunciou as ilusões de Wilson e dos seus 14 pontos e, num notável escrito, Considerações de atualidade sobre a guerra e a morte, retomou o ceticismo de Hobbes e de Kant quanto à natureza humana, diagnosticando na humanidade um insuperável instinto de morte e de destruição que não lograríamos nunca eliminar, mas tão só tentar conter, através da nossa pulsão de vida, a que só o amor pode dar plena força e realização, conforme Freud confidenciou nos últimos anos da sua vida em carta a Einstein. Antes de nos voltarmos para a ideia do artesanato da paz e para as virtualidades dessa proposta, quereria interrogar-me, na minha qualidade de não cristão, sobre se será a mensagem de Cristo um pessimismo ou um otimismo antropológico. À primeira vista, dir-se-ia que a narrativa da redenção, aliás, seminal para todo o pensamento emancipatório posterior, abre para a humanidade o mais radical otimismo, o otimismo da salvação. Mas encontramos também no pensamento cristão o maior pessimismo antropológico, pois a salvação é precisamente destinada a redimir a natureza fundamentalmente pecadora dos humanos. A bondade do estado de natureza, por culpa da desobediência original dos seres humanos, foi-nos para sempre negada, e só pela fé e pelas obras poderemos superar esse estigma do pecado original. Mas, por muito dura que seja a justiça divina, a mensagem cristã vem introduzir aqui uma inquietante e muito interessante dissonância. Diz São Paulo na Epístola aos Gálatas: não rejeito a graça de Deus, pois se a justiça se obtém com a lei, então Cristo morreu em vão. A redenção não é a tábua de salvação que se estende a uma humanidade irreversivelmente naufragada no mar do pecado. É antes a plena realização da vocação e do destino dos seres humanos. E é nessa plenitude de esperança que se inscreve a mensagem de Francisco sobre o artesanato da paz. Nenhuma arquitetura institucional poderá mais do que mitigar e tentar controlar a violência que está em nós. Por isso a paz se constrói mais duradouramente na aprendizagem concreta por pessoas concretas, da compreensão e entreajuda em que se baseia a nossa própria possibilidade de viver juntos. E não seria para qualquer coisa como este movimento de ligação aos outros que Freud apontava no fim da vida como nossa esperança de sobrevivência? Vejamos. Os sérvios e os croatas, os russos e os ucranianos aprenderam durante toda a sua história a viver uns com os outros. Não lhes é alheio nem desconhecido o artesanato da paz. No meio dos conflitos que, por toda a história, atravessaram, eles sabem o artesanato da paz porque aprenderam a viver uns com os outros. Mas, como avisa o Papa, vou citar, o árduo esforço por superar o que nos divide, sem perder a identidade de cada um, pressupõe que em todos permaneça vivo um sentimento basilar de pertença, fratelli tutti. E cabe aos dirigentes e aos responsáveis e aos líderes políticos escolher entre a construção de um sentimento basilar de pertença e a busca impiedosa de soluções de dominação e de força através da guerra de todos contra todos, tão intrínseca à nossa natureza. Guerra que, cita o Papa Francisco, se nutre com a perversão das relações, com as ambições hegemónicas, os abusos de poder, com o medo do outro e a diferença vista como obstáculo. Fim de citação, Papa Francisco, Fratelli Tutti. Parece que estamos a falar da Ucrânia. Sim, estamos a falar da Ucrânia. Mas para além do apoio indiscutível àqueles que foram vítimas de uma guerra impiedosa de conquista e destruição, cabe também pensar no futuro.
e pensá-lo noutros termos que não o sonho de ver a bandeira da NATO hasteada nas torres do Kremlin. Não queremos, por certo, que Putin vença, mas não queremos também a destruição da Rússia como grande nação que é, independentemente das lideranças que a ocupem. Do mesmo modo que consideramos e respeitamos a Alemanha para além do Hitler, assim devemos necessariamente considerar e ter em conta o papel da Rússia nas nossas ideias sobre o futuro. Sirva-nos para isso de guia mais este excerto da Fratelli Tutti. Somos chamados a amar todos, sem exceção. Mas amar um opressor não significa consentir que continue a ser tal, nem levá-lo a pensar que é aceitável o que faz. Pelo contrário, amá-lo corretamente é procurar de várias maneiras que deixe de oprimir, tirar-lhe o poder que não sabe usar e que o desfigura como ser humano. Perdoar não significa permitir que continue a espezinhar a própria dignidade e a do outro. Fratelli Tutti. Afinal, não vos parece que estivemos sempre a falar da Rússia e da Ucrânia? Depois desta interessante abordagem, dou a palavra à Mónica Dias. Muitíssimo obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por estarem... Não sei se... Está bem, sim? Muito bem. Obrigada pelo convite. Fiquei muito, muito contente e honrada por estar aqui neste enquadramento, obviamente. Muito obrigada por estarem aqui, porque acham que, de facto, este tema deve ser pensado, deve ser debatido, e a presença de cada um alegra-me e marca um ponto importante para aquilo que queremos, enfim, descobrir, falar. Não se está a ouvir? É o microfone da sala, não está ligado. E agora? E agora? Ah, muito bem. Agora é outra coisa, não é? Mas eu tenho voz alta. Não é? Em segundo lugar, agradecer esta iniciativa que tem este feedback, como se vê aqui, e, portanto, foi escolhida exatamente no momento certo em que mais precisamos de falar. De facto, na televisão, na rádio, em todo o lado, só se fala na guerra e, na verdade, devemos falar mais sobre a paz. E também falarei depois sobre isso um bocadinho. E, por último, gostava também de agradecer estar aqui com 4 mestres, 3 que estão na mesa e que eu admiro há muitos anos e que sigo e que têm sido um exemplo para a minha formação e toda a reflexão que eu faço profissionalmente, mas também aqui na sala a professora Inês Vieira, que de facto é uma inspiração e uma iluminação para quem com ela caminha e partilha o caminho da vida, um bocadinho também. Portanto, muito, muito obrigada. Já foi feita aqui uma apresentação que, na verdade, tocou todos os pontos importantes e aquilo que estamos a sentir agora. Porque, de facto, quem observa com atenção as imagens do mundo que todos os dias nos chegam, mostrando mais um conflito violento, mais uma guerra cruel, mais uma revolta tumultuosa, mais um massacre inaudível ou mais um devastador campo de refugiados, terá de concordar com as palavras acutilantes de Immanuel Kant, lançadas há mais de 200 anos como um desafio à espécie humana. Dizia Kant, em 1784, estamos cultivados em alto grau pela arte e pela ciência. Somos civilizados até ao excesso, mas falta ainda muito para nos considerarmos já moralizados. E, de facto, mais do que 200 anos depois, quase 250 anos depois destas afirmações, parece que chegamos exatamente ao mesmo ponto. Entretanto, aconteceram muitas coisas. O século XX, extraordinário, de facto, este admirável mundo novo, como já sugeria Aldous Huxley a partir de uma ideia de Shakespeare, lançou muitas descobertas tecnológicas fascinantes, mas que levaram também a 2 guerras mundiais terríveis, ao Holocausto, a Hiroshima e tantos outros massacres e momentos trágicos da nossa existência. No entanto, como ouvimos, e não podia concordar mais, trouxe também
um avanço incrível do ponto de vista do direito internacional, das organizações internacionais e também desta ideia de organização do espaço internacional, no sentido de lhe dar uma ordem, de criar regras, de criar uma orientação, de o civilizar e também moralizar através da lei, através da cooperação e de acordos que são feitos. Com a globalização e a crescente interdependência, sobretudo a partir dos anos 80 e depois a seguir à queda do Muro de Berlim, portanto, com estas forças incríveis da globalização e a crescente interdependência, surgiram muitas novas oportunidades para nos ligarmos mais, para criarmos uma comunidade cosmopolita verdadeira, mas também surgiram muitas ameaças. E, na verdade, as respostas encontradas para o mundo em 1920, com a Sociedade das Nações, ou em 1945, com a ONU, que foi uma espécie de 2.0 da Sociedade das Nações, estas respostas encontradas têm de ser revistas, reajustadas, porque não respondem já aos desafios que temos hoje. Precisamos, por isso, de facto, de uma invenção 4.0, diria eu, para esta ordenação do mundo, para uma nova orientação do mundo. Perante as novas formas de comunicar, mas também de fazer a guerra, temos, inevitavelmente, de procurar e de encontrar novas formas de construir a paz. Por isso é que o tema escolhido hoje, e as palavras exatas, Otelli Tutti, arquitetura e artesanato da paz, parece-me absolutamente crucial, de entendermos a paz como esta arquitetura e o artesanato, portanto, o ofício que exige muito tempo. Vou tentar explicar isto em 3 pontos, ou 3 perspectivas e uma pergunta que gostaria depois de lançar aqui. Primeiro, a paz é uma construção que é, a partir de Kant, mas não só, entendida como uma tarefa. Kant utiliza a palavra Aufgabe. A tarefa é uma tarefa política. Portanto, é uma tarefa dos seres humanos em comunidade que temos que resolver. É uma tarefa e é isto que é o tal artesanato. É, segundo Kant, até um imperativo moral, de moral internacional pública. Isto significa que a guerra acontece, mas a paz tem que ser construída. A paz não acontece. Se nada fizermos, nunca haverá paz. A paz exige este trabalho de artesanato e que exige imenso esforço e demora muito tempo. A guerra é rápida. A destruição, como vimos agora, não é? Acontece de um momento para o outro. A reconstrução, mas sobretudo a reconciliação, demora anos e anos, às vezes gerações. Portanto, ganhar a guerra, não sabemos ainda como e quando, mas ganhar esta guerra, como todas as outras, por exemplo, no Afeganistão, ou no Iraque, ou no Iémen, ou em Moçambique, ou em tantos sítios, ganhar a guerra não significa, nem de longe, ganhar a paz. E aqui as bem-aventuranças são muito interessantes, não é? Bem-aventurados, diz-se numa reflexão cristã, ou melhor, num apelo cristão, que de facto distingue o cristianismo, bem-aventurados os pacificadores, os fazedores da paz, os que fazem da paz um desafio político e que a pegam nas suas próprias mãos, porque deles será o reino de Deus. Portanto, a paz tem que ser construída, tem que ser feita, e a paz não é a ausência de guerra, não é um tratado de um armistício, como também dizia Kant. Não podemos definir a paz pela negativa. Isto é muito curioso, por exemplo, gosto sempre de contar esta pequenina história. Os pais foram às compras e deixaram os miúdos em casa. 3 filhos, uma menina, 2 rapazes, e não é aqui no caso de experiência real, mas os miúdos que têm 6, 8 e 10 anos ficam então durante 3 horas em casa. Os pais chegam a casa e a casa está
num caos total, não é? Então, mas o que é que vocês estavam a fazer? Imenso barulho. Oh, estávamos a brincar à guerra. Todos divertidos. Os pais ficam chocados, não é? Pensam, onde é que nós falhamos? E os meninos perguntam, então, mas porquê que estão tristes com a nossa resposta? Bom, nós preferíamos que vocês tivessem brincado à paz. E os miúdos olham uns para os outros e dizem, brincar à paz? Como é que se faz isso? E, portanto, o problema é esse. Nós percebemos exatamente o que é a guerra, mas a paz, como é quando a temos, como a água que bebemos ou o ar que respiramos, não temos consciência daquilo que é a paz. E, portanto, não a agradecemos todos os dias e não a consideramos, não é? E de facto, é isso que tem que mudar nas nossas consciências. A paz não é a ausência de guerra, numa definição negativa, mas é muito, muito mais do que isso. E temos aqui, nos estudos da paz, muitas abordagens. Por exemplo, Johan Galtung, que nos anos 60 explicou que a paz é um conceito que tem que ser, obviamente, ativo, positivo e não negativo, e define-se, por exemplo, pela ausência da violência direta, mas também estrutural. Dieter Zenkhaus, outro grande pensador, liga a paz a uma ideia até de justiça social, tem que existir, a direitos e liberdades garantias, a uma cultura de participação política, à tolerância, à empatia. Ou, por exemplo, Paul Lederach, que entende que a paz só pode ser alcançada quando tivermos uma capacidade para o conflito de forma pacífica e também uma capacidade de conciliação e reconciliação permanente, sabermos transcender, sabermos curar esses conflitos e, sobretudo, esta ideia da palavra reconciliação, que é tão bonita, que é literalmente voltar ao centro, voltar ao espaço comum e falar. E se olharmos, por exemplo, para o mundo, o que acontece é polarização, é cada vez mais um antagonismo irreconciliável e, portanto, não estou a falar daqueles países que estão em guerra, mas muitos países onde percebemos que os choques são tão grandes e, de facto, o espaço do centro, este espaço da conciliação, se está a perder. Este é o primeiro ponto do artesanato. Ser capazes de preparar a paz e de pensar a paz. Muitas vezes, e parece que hoje em dia no debate é aquilo que estamos todos a fazer, ouvimos tantas vezes, por causa da atual guerra na Ucrânia, se queres a paz, prepara a guerra. Obviamente, é muito prudente, mas eu acho que não chega. De facto, isto só chega até um determinado ponto, porque devíamos muito mais dizer, se queres a paz, prepara a paz. E, portanto, temos que olhar, de facto, um passo em frente. Por exemplo, eu compreendo a importância de se apoiar a Ucrânia, e disso certamente teremos oportunidade de falar. É importante, enfim, fornecer armamento, mas parece que é a única coisa que se resolve. Mais armamento, armas pesadas, veículos de combate, etc. Eu tenho muito receio também da proliferação de armamento. Como sabemos, através do caso, por exemplo, do Afeganistão, isto correu muito mal e temos muitos outros casos. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial é um exemplo fascinante deste tema e, portanto, a corrida ao armamento é perigosa. Não é por acaso que a Sociedade das Nações e tantas convenções internacionais e também as Nações Unidas tinham como ponto mais importante precisamente o desarmamento, não necessariamente a ausência de armamento, mas o controle de armamento. Terceiro ponto, e este é o meu último ponto aqui, depois vem uma interrogação. A paz parece-me que hoje em dia, neste mundo global e de comunicação e interdependência, como disse no início, a paz talvez se defina mais por conseguir caminhos plurais para uma regulação pacífica de conflitos. E aqui, a Fratelli Tutti é de facto
uma luz que nos é dada, não é? Porque a paz, hoje em dia, tem que passar necessariamente por um diálogo intercultural e interreligioso, e aqui o nosso centro de reflexão cristã tem se empenhado sempre, desde sempre, por esse objetivo. Portanto, aqui também somos pacificadores, e isso é muito importante. O que eu quero dizer com isto é que a paz não é um caminho de via única e a paz não pode ser imposta por vontade imperial. Por vontade imperial teremos uma paz que é isto, um bocadinho, fazendo referência a Tácito, saquear, degolar, usurpar. A estas coisas dão o falso nome de império, e onde criam um deserto, chamam-lhe paz. E obviamente isto recorda-me a missão alegadamente paz de Vladimir Putin, e que lhe permite, com esta missão de paz e de resgate, fazer tudo isto, saquear, degolar, usurpar e muito mais, não é? Portanto, a paz não pode ser uma paz imperial, hoje em dia, talvez já foi, no passado. No mundo atual parece muito difícil, e também não pode haver uma paz de conversão, mas a paz tem que ser sempre de conciliação e compromisso. E voltando aqui a paz, a Kant, segundo Kant, o que era importante não era, e ouvimos isso no início e subscrevo inteiramente, foi explicado de uma forma excelente, não é? Para Kant o objetivo não é eliminar os conflitos, porque nós somos seres de conflito, e o conflito tem muitos aspectos positivos, faz-nos desenvolver, crescer. A questão é encontrar mecanismos, vias para resolver esses conflitos de forma pacífica. Sabemos que muitos ditadores, muitos senhores da guerra, muitos senhores em regimes autocráticos, o que querem é a paz, é silenciar todos, não é? Essa é obviamente uma falsa paz, e o conflito é importante, a liberdade de expressão, o debate entre a diferença, e portanto é esta a grande questão, como se dizia talvez a partir de uma ideia muito engraçada dos anos 60 e 70, não é make love, don't make war, apetece dizer make law and don't make war. Portanto, através de leis e deste diálogo interreligioso, intercultural, intergeracional também, conseguir vias para a paz. E por fim, gostaria de terminar com esta pergunta: num tempo de novas guerras, porque podemos pensar que esta guerra de Putin é um regresso às velhas guerras. Não é. Ela tem traços das novas guerras. Por exemplo, o ataque inaudito sobre civis, as baixas civis, toda a utilização da propaganda e também dos meios de comunicação social modernos para esta guerra, e muitos outros, não é? Não vou falar sobre isto, mas a minha questão é esta: se vivemos num tempo de novas guerras, como diz Mary Kaldor, estamos certamente num momento em que temos que encontrar novas formas de fazer as pazes, aquelas que tinham o peacekeeping, a diplomacia, obviamente que é importante, o peacekeeping, o peacemaking, são todos instrumentos diplomáticos muito refinados, muito importantes, mas cá está, ainda não fizeram com que estejamos de facto mais moralizados. Precisamos ter novas ideias para a construção. Se há novas guerras, também precisamos de encontrar novos mecanismos, novas vias, novos caminhos para a paz, e o Fratelli Tutti, acho que é por aqui. Este é um caminho de facto de esperança e de paz. E não podia terminar sem falar de uma coisa que nas guerras é muito importante, e peço desculpa aos 3 cavalheiros e professores e mestres que tenho aqui na mesa, mas não podia deixar de falar das mulheres. As mulheres são as primeiras, todos são vítimas da guerra, mas as mulheres são as vítimas mais óbvias desta guerra.
por tudo o que sofrem, pelas violações, pela sua fragilidade, que é logo utilizada pelo o tráfico de mulheres que existe e que é terrível. Portanto, a paz só se faz com as mulheres. Não há nenhum tratado de paz que tenha tido sucesso, que tenha sido feito sem as mulheres. Ainda há muitos países, ainda há muitos tratados de paz que só são feitos por homens. As mulheres sofrem, são elas que reconstroem, são elas que educam, são elas que dão de comer, são elas que tratam dos feridos, mas elas têm que estar na mesa das negociações da paz, em todos os sítios onde há guerra. Este post-conflict peace building tem que ser feito com a participação das mulheres, com a proteção, com a capacitação, obviamente, das mulheres, com a prevenção, mas tem que ser feito com a participação das mulheres. E parece-me que todos os protagonistas que a gente vê na televisão são quase sempre homens e temos que dar voz às mulheres. Eu acho que elas, sim, talvez podem dar um contributo, não sozinhas, mas com a ajuda dos senhores, dos homens, dos filhos, dos irmãos, dos maridos, dos pais. É em conjunto que vamos, sim, conseguir fazer uma paz. Obrigada. Portanto, agora, depois desta interessante intervenção também da Mónica Dias, que também deixou aqui outras pistas para a nossa conversa, é com prazer que damos a palavra ao Luís Moita, que é aqui o mestre que todos aguardamos. Bom, já podem imaginar quanto prazer eu tenho em estar aqui neste sítio, quer dizer, com esta extraordinária companhia na mesa e não menos extraordinária assistência, assim, face a face, quanto gosto tenho em comunicar convosco neste momento. Estamos a ouvir bem assim? Repararam, eu logo protestei que não queria ser o último a falar, com medo que me roubassem o terreno e as ideias interessantes que já foram longamente expendidas por cima, com textos escritos, e eu vou apenas utilizar uns tópicos para a minha intervenção. Ainda por cima, na minha ignorância, apesar de já ter lido há bastante tempo a Fratelli Tutti, estes termos, arquitetura e artesanato, não os relacionei com eles. E atribuí os termos à inteligência penetrante dos organizadores, que tiveram esta ideia espetacular de falar de arquitetura. Quem sabe já então mandou à sua santidade, através do José Tolentino, arquitetura e artesanato. De modo que pus-me eu próprio a pensar, no quadro desta ignorância, do significado destas metáforas. Bom, e descobri por mim próprio, pelo esforço, que lá fui ter ao sítio. A arquitetura havia de ser qualquer coisa que tinha que ver com a construção do edifício. Aliás, mais do que um edifício físico, é um processo de construção. É, de alguma maneira, de grande escala, de grande dimensão, que seria disso que se tratava. Um ordenamento. Os meus colegas de Relações Internacionais conhecem bem um termo que a gente usa, que é de uma escola de pensamento, o construtivismo. Estas coisas que se constroem. Existem instituições internacionais também, o ordenamento mundial também é construído. Bom, e depois imaginaria logo que o artesanato se reportava àquilo que a gente faz com as nossas próprias mãos, à nossa relação interpessoal, à escala micro, se quiserem assim, do que nos é possível fazer. Bom, e perante isso fui avançando na reflexão e pensei que, do ponto de vista da arquitetura, nós estamos a atravessar um momento peculiarmente difícil. Porque o sistema internacional que está montado, que está de pé há várias décadas, digo-vos com franqueza, eu acho que entrou em colapso. Concretamente, as Nações Unidas entraram em colapso. Porque foram
incapazes de resolver esta sucessão, digamos, de crises que o mundo está a atravessar. A crise climática, sejamos claros, a ONU não consegue dinamizar satisfatoriamente esse processo. A crise sanitária foi o que foi, muito recente. E viram como falhou o quadro das Nações Unidas para uma satisfação global da pandemia. Bom, isto está a falhar do ponto de vista agora da segurança internacional, a não conseguir impedir uma guerra que foi para isso que as Nações Unidas, mais do que qualquer outra coisa, foi feita. Confesso que me veio à memória histórica o que se passou com a Sociedade das Nações, que entraram rapidamente em descrédito a partir de 2 ou 3 episódios, concretamente o momento em que, salvo erro, em 1931, o Japão invade a Manchúria e a Sociedade das Nações impotente para o impedir. E 4 anos mais tarde, em 1935, a Itália de Mussolini invade a Etiópia e a Sociedade das Nações impotentes para impedir isso. E esse processo que levou ao rápido descrédito da Sociedade das Nações, de repente receei que se pudesse estar a repetir e que as Nações Unidas seriam a grande vítima deste processo. O que nos obriga, sejamos claros, obriga-nos a repensar este ordenamento. Se ele está a fracassar, se ele está a falhar redondamente, é bom termos a ousadia de repensarmos a situação internacional e a institucionalização da comunidade internacional. E ao refletir nisto, vem-me à cabeça, eu estou a falar assim, já viram, informalmente, ao contrário dos sábios dos meus colegas, vou falar ao sabor das ideias que vão vindo. Vieram à ideia 2 contributos interessantíssimos que eu tenho acompanhado, por coincidência, de 2 italianos. Um é um homem que nós já conhecemos há muitos anos, eu até o convidei para vir cá a Lisboa orientar um seminário, de seu nome Ricardo Petrella. Alto funcionário das instituições europeias durante muito tempo, especializou-se em questões de tecnologia, um tipo super interessante. E ele está a dinamizar um processo chamado a Carta aos Habitantes da Terra, tendente a um pacto para a humanidade. Ele propõe que haja um novo pacto entre nós, uma espécie de um contrato social global que repense as condições da nossa coexistência e onde existam comunidades de habitantes da Terra, diz ele, pluriculturais, multilínguas, plurireligiosos, multiétnicas e com uma noção que eu acrescento, todos os seres vivos fazem parte da vida da Terra. Para o bom entendedor, subentende-se o que é que está por debaixo desta fórmula. Mas talvez mais importante que esse, do Petrella, há um outro contributo espetacular, digo-vos, de um homem pouco conhecido entre nós, é um tal Luigi Ferraioli, é um grande jurista italiano. Por coincidência, ontem e hoje, eu participei com ele no júri de uma sessão que está a acontecer do Tribunal Permanente dos Povos, que está a julgar a conduta criminosa do Bolsonaro relativa à pandemia perante a população e, sobretudo, as populações negras e indígenas no Brasil. Bom, como jurista, é o Ferraioli que está a presidir ao júri deste tribunal. E ele teve uma iniciativa de um interesse fora de vulgar, chama-se Constituente Terra, em italiano, uma Constituinte Terra, porque ele propõe, lá está, um grande projeto arquitetónico, deixa-me usar outra vez a metáfora, quase uma tentativa por substituir a Carta, não é bem substituir, é complementar, refazer
a Carta das Nações Unidas, e ele defende a criação de uma federação da Terra. Se me permite aqui um parênteses, esta ideia de meter a palavra terra aqui leva a recordar-nos que, para quem trabalha nessas coisas da ordem internacional, das relações, do mundo, de repente há um intruso que se está a meter aqui na nossa conversa, que é o nosso planeta. Até agora eram sociedades, os povos, os Estados que se relacionavam. E de repente há um novo fator aqui, a biosfera, se quiserem, que é impensável ignorar em qualquer ordenamento que a gente estabeleça. E, portanto, o planeta Terra como ator. Bom, este projeto Ferraioli, que seria longuíssimo estar aqui a explanar e que eu vou só abreviar, no fundo, ele propõe algumas coisas radicais, como sejam a abolição dos exércitos nacionais. Tão simples como isto. Além da questão, claro, já não falo da questão estritamente obrigatória do desarmamento nuclear. O Obama dizia, talvez já não seja a nossa geração que o consiga, mas é absolutamente indispensável obtê-lo. A abolição das armas nucleares no mundo. Mas ele fala da abolição dos exércitos nacionais e reporta-se à criação de um comitê de Estado-Maior da Federação dos Estados. A Federação da Terra devia ter uma força por conta dela para conseguir impor o direito internacional aos Estados que até agora se têm considerado soberanos. Ao dizer isto, eu sei qual é a delicadeza e a sensibilidade da expressão que estou a usar. Porque, se bem recordam, logo o artigo 1 da Carta das Nações Unidas, se eu não estou enganado, diz assim: as Nações Unidas assentam no princípio da soberania dos Estados, seus membros. Mas a soberania é um conceito cada vez mais equívoco. Provavelmente com necessidade de ser superado. Dito de outra maneira, que quem sabe mais erudita e mais técnica, estamos a sentir a necessidade de introduzir mecanismos supranacionais que garantam a regulação do sistema. Quando eu digo supranacionais, quer dizer que o nacional já não é o ponto máximo do poder, porque há quem tenha poder acima da soberania dos Estados, da velha soberania dos Estados. E, portanto, isto significaria, no mínimo, pensando no atual sistema, a abolição do direito de veto. Logicamente. E, portanto, a Federação da Terra teria uma série de instituições que o Ferraioli discrimina com uma grande qualidade de pertinência jurídica e elimina em absoluto, como veem, não só os exércitos nacionais, como o direito de veto das potências nucleares existentes no mundo. Isto foi o que me ocorreu de interessante para vos dizer aqui sobre a arquitetura, sobre a estrutura dinâmica e que está nas nossas mãos reconstruir da sociedade internacional tal como a conhecemos. Já não é a primeira vez que ela se constrói e se reconstrói e talvez agora seja o momento de a refazer em termos novos, depois do choque que esta ordem apanhou quando o impensável aconteceu em 24 de fevereiro. A verdade é essa. Mas depois há a fase então do artesanato. Não vou acrescentar muito mais sobre isso, porque os meus colegas de mesa disseram essencialmente o que é interessante, mas quando eu pensei, ao pensar em artesanato, qual coisa que a gente faz com as nossas próprias mãos, pensei também no nosso cotidiano, naquilo que nós próprios, individual e coletivamente, podemos fazer, na interação das nossas relações, diria quase no dia a dia.
de alguma maneira, nós deveríamos tomar a sério aquela Carta dos Habitantes da Terra e o projeto de Federação da Terra e a ligação à natureza física como não é só um receptáculo, é um parceiro, é uma inserção em que estamos. Bom, mas relativamente às questões da guerra e da paz, e agora vou falar de um assunto que há uma ou outra pessoa aqui presente que dirá: pois claro, Luís, é isso mesmo. Há 40 anos, alguns de nós participámos fortemente num processo que se desenrolou aqui na Europa sob o título de a crise dos euromísseis. A Europa estava, digamos, a nuclearizar-se fortemente, de um lado e do outro. E houve um grande movimento de massas na Europa contrário a ao reforço do armamento nuclear. Eu cito isso, sabem porquê? Porque foi uma altura privilegiada para nós que participámos nesse processo de obter aquilo que eu chamaria, não sei se apropriadamente ou não, a democratização das questões militares, das questões da guerra e da paz. Nós devemos nos apropriar do saber estratégico acerca destas questões. Caricaturalmente, nós devíamos conseguir, nós todos, saber distinguir um míssil balístico de um míssil de cruzeiro. São coisas que a gente às vezes ouve nas televisões, mas quem sabe o que é que aquilo quer dizer? Quem sabe o que é um míssil que segue uma trajetória balística, que normalmente tem uma grande velocidade e que vai assim, direito ao seu alvo? Como isso é diferente do míssil de cruzeiro, que é quase um aviãozinho não pilotado, que segue a baixa altitude para iludir a vigilância dos radares adversários e que vai teleguiado ao seu alvo. É mais lento, mas vai mais seguro. Eu estou a dar um exemplo porque nós na altura dizíamos uma coisa: a guerra é importante demais para deixar na mão dos generais. E temos que democratizar. Temos que democratizar a nossa inteligência estratégica, saber opinar sobre isso. Porque só assim é que nós também podemos interferir nas políticas de defesa, nas políticas de armamento. Isso são coisas do nosso cotidiano, são coisas do nosso artesanato. Não são abstrações que estejam longe de nós. Eu agora vou-me vingar de uma coisa. Porque os meus colegas sabiam bem, a Fratelli Tutti, fartavam-se de citar a Fratelli Tutti. Mas eu agora sei mais do que eles, porque, bom, eles saberão de certeza, ou talvez não, que entretanto o Papa agora, em abril, publicou um livro sobre a guerra. Eles não o citaram e eu agora dou-me ao luxo de citar eu. Dou-me ao luxo de citar eu. Querem ver uma passagem que me permite ler-vos sobre a guerra? Toda a guerra representa não apenas uma derrota da política, mas também uma rendição vergonhosa diante das forças do mal. A guerra não é a solução. A guerra é uma loucura. A guerra é um monstro. A guerra é um cancro que se autoalimenta engolindo tudo. Além disso, a guerra é um sacrilégio. Veja uma palavra forte. A guerra é um sacrilégio que destrói o que há de mais precioso da nossa terra, a vida humana, a inocência dos pequenos, a beleza da criação. Então não é que daí a pouco o Papa vai citar umas palavras incríveis de um bispo italiano da Apulia, que eu confesso não conhecia. Diz o Papa que ele é um incansável profeta, foi provavelmente um incansável profeta da paz, que eu gostava de repetir. E agora, 2 pontos e abre aspas. Os conflitos e todas as guerras encontram a sua raiz no desvanecimento dos rostos. Fecha aspas. E continua o Papa. Quando apagamos o rosto do outro, então podemos fazer
o som das armas crepitar. Quando mantemos o outro, o seu rosto e a sua dor diante dos nossos olhos, então não nos é permitido desfigurar a sua dignidade com a violência. Eu fiquei admirado com estas palavras comovedoras, porque o que nos faz dizer assim, na origem da violência está o desvanecimento dos rostos. Quando perdemos a frescura da nossa capacidade de relação interativa e de olhar para as nossas caras uns para os outros. Não é por acaso que, sabem, é muito difícil matar um homem quando trocamos o olhar com ele. Não é por acaso que se venda os olhos no pelotão de fuzilamento aos condenados à morte. Porque quando um tipo está a olhar para nós é difícil matá-lo. E há escolas nos Estados Unidos que aprendem a matar mesmo quando está à vista do olhar do adversário. É uma técnica como outra qualquer. E, portanto, nestas palavras eu acho que se cruza a arquitetura e o artesanato. Se quiserem, o macro e o micro, a grande construção que nos é pedida e, ao mesmo tempo, como é que isso se traduz nas nossas relações, no nosso respeito pelo humano, na nossa abolição da violência e, já agora, na abolição dos exércitos nacionais, por favor, a troco de um Estado-Maior às ordens da Federação da Terra. Era isto que eu descosidamente vos tinha para vos propor. Boa tarde. Bem, eu penso que com todas estas intervenções é natural que vocês queiram reagir, e, portanto, eu daria a palavra a quem solicitasse. Posso? Sou eu. Lá vou eu pôr no pé. Bom, Eu queria que dissesse o nome antes de isso. Teresa. Teresa Vasconcelos. Eu estou, só posso dizer, muito comovida com estas 3 intervenções, porque me parece que elas foram extremamente complementares. Imagino que não tenham combinado exatamente entre vocês o que cada um ia dizer, mas o puzzle funcionou muito bem. E a pergunta que eu achei interessantíssima, que o Luís citou, o esvanecimento do rosto dos outros. Eu estava a ler esta tarde, a reler, porque amanhã vai passar no Canal 2, um filme sobre a Cita Valles, que Portugal foi para Angola e acabou por, naquela grande chacina de novembro, 27 de novembro, uma coisa assim. 27 de maio. 27 de maio. 27 de maio de novembro. E é muito interessante porque, ao descreverem a morte dela, os soldados que a mataram queriam pôr-lhe uma venda e ela recusou-se a pôr a venda. E disse isto: vocês têm que matar, olhar para mim. E, de alguma forma, claro que a mataram na mesma e fizeram-lhe coisas incríveis, mas esta questão do olhar parece-me muito, muito interessante, que é no sentido de dizermos, independentemente das armas, o meu olhar sobre o outro, já o Levinas dizia isto, falo nascer, para mim, e no fundo o sentido de sermos todos irmãos vem daí. Eu acho que o olhar é uma área muito interessante. Gostava que pudessem falar mais um bocadinho sobre isto. E a segunda questão
para além de dizer que já tinha, Mónica também já tinha reparado, que nas mesas de negociações entre a Ucrânia e a Rússia não há uma mulher presente. Foram já várias tentativas, não há uma mulher. Eu acho que é interessante, porque não somos, eventualmente, não somos melhores nem piores do que eles, mas talvez, por razões outras, temos o direito de ser ouvidas também. E em terceiro lugar, vou falar, em terceiro lugar, falaram, e falou o Papa, no artesanato e na arquitetura. E eu pergunto, quando se fala na arquitetura de um edifício, pensa-se na construção dele. Eu gostava de saber como é que vocês interpretam a necessidade, e estou na mesma metáfora, a necessidade para construir um edifício de termos andaimes. É a primeira coisa que se faz na construção do edifício. Que andaimes serão esses de que precisamos para a arquitetura da paz? O que é que precisamos de fazer? Eu acredito, como sabem, estou ligada à educação. Eu acredito muito que se possa fazer ao nível da educação para a paz. Mas como é que se pode fazê-lo quando soubemos hoje, à hora do almoço, não sei se viram as notícias de um rapaz de 18 anos invadiu uma escola e matou uma série de crianças e 2 professores. Eu achei também, desculpem, estou a falar mais, se quiser. Não. Mas achei interessante, não foi só que o Biden veio dizer, foi o treinador do desporto, já não sei qual, que faz esta notícia, mas supô, literalmente, passou-se. E foi uma contundência e de uma interpelação, dizendo, mas o que estamos a fazer com o lobby das armas e dos Estados Unidos? Eu, a certa altura, devo dizer, tive um mau pensamento. Se um daqueles republicanos que não quer votar a questão das armas, se lhe morresse um filho naquela escola no Texas, um filho ou um neto, naquela escola no Texas com aquela violência, talvez ele pensasse 2 vezes o que estava a fazer. Este foi um mau pensamento que eu tive, mal, eventualmente não desejo mal a ninguém. Mas estou sobretudo interessada em entender como é que nós, para construir um edifício, para fazer a arquitetura, como é que nós vamos aos andaimes? O que é preciso nesses andaimes? Obrigada. Uma questão. José Pedro Pontes. José Pedro Pontes, como falamos em arquitetura, de repente veio-me a associar com o mito da Torre de Babel e, portanto, da incapacidade dos seres humanos colaborarem de uma forma construtiva na construção de um grande edifício que até o céu. É só. Obrigado. Lá atrás houve também um pedido, depois também quero dizer alguma coisa pequena. Osório. Pode pôr o microfone mesmo à frente. Ouça assim, melhor. Pronto. Eu tive o prazer de poder ouvir Luís Moito há dias e creio que nessa altura, quando ele falou, mencionou também o colapso da ONU, fez um parênteses para dizer que era mau grado dos esforços do secretário-geral. E estou a referir isso porque quando ouvi Teresa Vasconcelos falar na participação das mulheres, lembrei de que Guterres tem estado a investir ao longo dos anos de mandato, desde o primeiro mandato dele, talvez num certo artesanato da paz.
ele tem procurado que as comunidades de base se organizem, participem e sejam parte nas negociações, porque muitas vezes em zonas fronteiriças os problemas passam por questões do cotidiano que ajudam a acirrar os conflitos, e ele tem procurado essa participação. E aí ele insiste muito na participação das mulheres, e uma das coisas que nos documentos da ONU está registado é que quando à mesa das negociações estão mulheres, os resultados são mais eficazes e vão mais diretamente aos problemas. Era só esta nota que eu queria. Há mais alguém? Vou usar a palavra e depois... Falamos tudo bem. Peço desculpa. Não. Peço desculpa, mas é cara, Não. mas para fechar e para aproveitar. Não. Não é bem para fazer uma pergunta, mas para agradecer mesmo esta partilha, até porque eu creio que estas intervenções não foram só de contexto, que também precisamos delas, mas deram-nos algumas, fizeram-nos alguns desafios. E obrigada também pelas palavras, e isto aproveito para dizer que já que é a última sessão destas conferências de maio, sim, nós no Centro de Reflexão Cristã queremos fazer parte, e há muitos anos, não é? Que há uma história, há um património que não está estático, é a tal arquitetura que se constrói, que é móvel também, que é flexível, e de facto as outras sessões também nos mostraram isso, através do trabalho, da educação, do diálogo intergeracional, e eu gostei muito em particular hoje de ouvir 3 versões diferentes de um olhar para uma realidade que afinal, enfim, nós passamos a entender melhor depois destas partilhas, e portanto não é bem uma pergunta, mas eu vou só fazer uma pergunta, aliás. Mónica, explica lá melhor essa parte destas guerras serem assim novas. O que é as novas guerras? Eu não fiquei muito convencida, mas se calhar convences na segunda. Obrigada. Eu não vou falar na qualidade de Presidente da Direção, vou falar como participa aqui, para uma questão, para manter o diálogo, porque eu queria dizer o seguinte: eu julgo que eu via o que o Luís disse, nomeadamente sobre a Federação da Terra, e é uma ideia que me é simpática, mas eu, como sou um reformista incorrigível, penso que estava a pensar na questão das Nações Unidas. Eu penso que as Nações Unidas são uma construção extremamente difícil. A criação de instituições internacionais reveste-se de uma enorme dificuldade. E, portanto, digamos, penso que estou a ir um bocado na linha também do Osório, da intervenção do Osório. Eu penso que haveria talvez que pegar nestas ideias e ver como é que elas podiam ser utilizadas para termos objetivos relativamente à reforma das Nações Unidas. Eu liderei a delegação portuguesa em Durban, no quadro das Nações Unidas, quando era Alto Comissário para as Migrações, de que fez parte aqui a Romualda Fernandes, a deputada que está aqui hoje presente. E eu tive a experiência do que é a dificuldade foi mais de uma semana das negociações entre um mundo diferente. O nosso mundo é um mundo muito diverso, com pulsões e com objetivos e com aspirações muito diversas e muito contraditórias. E portanto, digamos, e sei o que foi, participei no que foi a dificuldade de construir uma declaração que acabou por ser votada e que podia não ter sido possível. Houve países que, à partida, como os Estados Unidos, renunciaram a participar nisso. A Europa participou nisso e teve um grande coordenador, digamos, que era o Luís Michel, um belga que liderou, e aprendi muito também sobre a questão da diplomacia e da negociação. Aliás, fiquei com pena de não ter seguido o exemplo do meu colega Luís Filipe Castro Mendes
E, efetivamente, a questão da diplomacia, a questão da negociação é uma questão-chave a nível internacional e para a construção da paz. Eu penso que realmente, aliás, e há, inclusive, contributos, livros que são úteis. Há um livro feito por um grande diplomata belga, que é L'Isola Négociation, que foi citada por Luís Michel, que se aprende muito, inspirado na negociação entre hugonotes e católicos em França, que se aprende muito sobre a questão da negociação. Eu como tenho esta experiência, este peso, se quisermos, eu sou um reformista nestas coisas, mas acho que há objetivos, a partir da ideia da Federação da Terra, que são importantes. Nós podíamos, efetivamente, devia haver um grande movimento para acabar com o direito de veto nas Nações Unidas. Eu acho que, de facto, é um objetivo realista, eliminar o direito de veto. Está provado que o direito de veto impede as Nações Unidas de funcionarem. E, portanto, portanto, quando a gente fala na crise das Nações Unidas, a questão fundamental, uma das questões fundamentais é o direito de veto, quer dizer, que impede realmente de tomar deliberações. Inclusive, portanto, a questão... o primeiro passo não seria, porventura, acabar com os exércitos nacionais. Seria realmente dar meios às Nações Unidas de gestão dos conflitos, dar-lhes meios de intervir, de criar forças reais de interposição, de impedir, de intervir em certas situações, e para as quais, digamos, deveriam ser mobilizados os meios nacionais. Eu estou a tentar, digamos, ler de uma forma reformista as propostas que o Luís aqui apresentou, mas um pouco baseadas um pouco da experiência que o Luís Filipe Castro Mendes poderá ter de uma forma mais ampla, da dificuldade que é trabalhar com os diversos povos e com as realidades nacionais a nível internacional. E, portanto, talvez, tendo em conta estes objetivos importantes, que é uma ideia, as Nações Unidas, a ideia que está subjacente às Nações Unidas não é muito longe de uma federação da Terra. Efetivamente, os meios ainda são limitados. Mas, portanto, a minha intervenção ia neste sentido, tendo também a minha modesta experiência do que foi a dificuldade, que felizmente foi possível, porque houve negociadores hábeis, negociadores inteligentes, que souberam, conseguiram retirar ideias interessantes a partir de blocos de Estados que tinham posições antagónicas sobre matérias fundamentais, como, por exemplo, a questão da escravatura, a questão do Médio Oriente, e conseguiram realmente fazer uma declaração que ainda hoje é citada e utilizada para as políticas em vários Estados, para fazer avançar políticas positivas em vários Estados. Era este o sentido desta minha questionamento à mesa, aos membros da mesa. Mais questões? Posso dirigir já? Com certeza. Eu sou grande adepto da política de pequenos passos. Portanto, longe de mim o imaginar que estas coisas se conseguem um dia para o outro. É ao contrário. Capital virado. Não, ao contrário mesmo. Sou absolutamente favorável a políticas de pequenos passos. E, portanto, nesse aspecto estou 100% de acordo com o que diz o José Leitão. Embora nós devemos ter qualquer coisa no horizonte. Ambicioso. A reforma das Nações Unidas há muito tempo que está na agenda internacional. Mas não se tem avançado nada. Desde refazer o grupo dos membros permanentes das Nações Unidas, que são aqueles 5 que têm, supostamente, os que têm o monopólio da potência nuclear, que hoje já nem isso tem. Porque há mais Estados nucleares, a Índia e o Paquistão, Israel, quem sabe a Coreia do Norte. Nunca se sabe. Como? Coreia do Norte sabe.
sabe-se a Coreia do Norte. Tem havido uma tentativa por regionalizar as Nações Unidas, presumindo-se que daí resultaria melhor eficácia. Eu acho que isso pode estar em curso da pior maneira, que é de haver zonas amplas regionais, zonas de influência dos grandes poderes. Quer dizer, e no fundo esta competição triangular, Estados Unidos, China e Rússia, podem indiciar uma repartição de grandes zonas de influência, onde depois cada um garanta a sua segurança a nível regional, em detrimento de um sistema geral de segurança, que é a vocação das Nações Unidas. Enfim, isto só para dizer que estou de acordo com a modéstia necessária em todos estes processos e a paciência negocial. Fiquei a pensar na questão dos andaimes, que a Teresa Vasconcelos aqui suscitou. Eu não sei o que é que isso pode ser ao certo, mas estava ela a falar. Eu lembrei-me, a minha mulher vai se rir de mim porque eu volta e meia falo disto, quem sabe a mais. Mas um grande intelectual chinês que tem uma tese a este respeito que é assim: até agora nós temos a noção que os Estados têm sempre interesses em choque contra Estado contra Estado, interesses nacionais contra interesses nacionais. E ele diz, quando as pedras chocam umas com as outras, partem-se. Ao contrário, diz ele, quando dois cursos de água se encontram, fazem um só e conciliam-se. E dizia ele, quem sabe de uma maneira lírica, a China tem uma cultura água. Ou seja, provavelmente, um dos alicerces que a gente precisaria era mais difusão da fusão de cursos de água que se encontram e que fazem um só, do que Estados nacionais constantemente nem confrontam com os outros. Enfim, isto são um dos muitos alicerces, ou não, andaimes, que seria necessário pôr de pé. Bem, neste caso, vou dar a palavra aos outros membros da mesa, portanto, a Mónica e depois ao Luís. Muito obrigada. São perguntas que davam para uma nova conferência, não é? Portanto, e é bom que seja assim, porque, na verdade, estamos sentados deste lado, mas parece-me que a mesa é muito grande, porque as intervenções, as perguntas colocadas são igualmente, enfim, contributos para esta nossa reflexão sobre a paz, não é? E os desafios que a paz tem hoje. Gostaria, talvez, assim, de focar alguns aspectos. Todas as perguntas pareceram muito pertinentes. Só aqui dar um pequeno contributo, ou seja, dizer o que a minha reação às perguntas. Esta questão do olhar e do rosto, que foi mencionado logo no início, eu penso que é, de facto, e que já vinha aqui da mesa também, Luís Moita mencionou, é muito importante, porque em todas as guerras, mesmo nas guerras civis, o primeiro passo é passar do antagonismo à desumanização. No momento em que o nosso inimigo é desumanizado, então é fácil matá-lo. Portanto, e esse é um problema muito grande. Por exemplo, mesmo no grande conflito que teve mais de 1 milhão de vítimas, portanto, dos Hutsis e dos Tutsis, esta guerra no Ruanda, terrível. Na verdade, os outros pertenciam a um grupo étnico, primeiro eram vistos como outros, como diferentes, e de repente eram vistos como antagonistas, como ameaças possíveis, e depois foram na propaganda, nas rádios, nas notícias, nas escolas, constantemente apresentados como baratas, como ratos, e portanto este processo de desumanização, isto acontece, isto é a teoria do inimigo. Carl Schmitt explica isto muito bem, infelizmente de uma forma
de exaltação, mas, portanto, isto aconteceu na Alemanha nazi, em que os judeus, de repente, deixaram de ser vistos como seres humanos e foram vistos como não humanos. Isso é que permitiu que vizinhos, de repente, deixassem de comprar na padaria do vizinho que era judeu e, de repente, começasse a jogar uma pedra para partir o vidro dessa loja e depois de mandá-los para o campo de concentração e nada fazer sobre isso e ficar em silêncio, porque eles eram uma ameaça, eram os outros. Isto, quer dizer, repete-se sempre. É o que está neste momento, se olharmos para o processo que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia, o olhar para os ucranianos como nazis, como antissemitas, como alguém que pode atacar, que é perigoso, que está a torturar os russos nesse território. É exatamente o mesmo processo de, a partir de uma diferença, que até poderia ser enriquecedora, criar um antagonismo e do antagonismo saltar para a ameaça e da ameaça para a desumanização. E, portanto, isto é um processo que está lá e nós temos que ter voz, denunciar, gritar, dizer que não é assim, não é? Recusar fazê-lo assim e recusar também, isto é muito importante para nós, não fazer isto aos russos, porque os russos é uma população como nós, maravilhosa, com poetas, com historiadores fantásticos, investigadores, colegas, e portanto, que têm o regime que têm e que são talvez as primeiras vítimas do próprio regime Putin, onde de facto todas as organizações de sociedade civil foram banidas, quem pensa de forma diferente está na prisão, ou é envenenado, enfim, tínhamos aqui de facto muitos sinais de não estarmos perante um regime, enfim, normal, não é? Em segundo lugar, portanto, isto é muito importante, a ideia dos andaimes, sim, é esse o grande segredo. Agora, como é que a gente vai colocar os andaimes aqui? Mas não esquecer que as obras não começam pelos andaimes, começam pelo fundamento, escavar primeiro, o fundamento. E o fundamento é, para mim, aquilo que é preparar a paz. Não é? Portanto, temos que... E mais, as obras, quem já fez obras aqui em Lisboa sabe disto, demora imenso tempo. Não podemos desistir. E leva muito tempo. Só que nós, hoje em dia, estamos habituados ao fast food, não é? Encomendamos uma comida no Uber e vem dentro de 20 minutos. E quando leva 45 minutos, protestamos. Isto foi imenso tempo. Não é? É tudo assim. Quando o nosso computador leva ali a pensar durante 45 segundos, o computador não funciona, é uma desgraça, nós não está a funcionar, ou o meu, ou o que seja. Nós somos todos, independentemente da idade, uma geração de impacientes. E o que se faz de forma impaciente é a guerra. Tuma, está ali, o tal míssil. A paz não. Fundamentos, trabalho, artesanato. O artesão é aquele que ensina, é o mestre que ensina aos seus discípulos e que levam muitos anos a aprender o ofício. Depois, as novas guerras é um tema também muito, muito interessante, levaria muito tempo, talvez porque é realmente importante. Isto foi vários autores, entre elas Mary Calder, que escreveu um livro que era as velhas guerras e as novas guerras. E ela dizia que o paradigma das velhas guerras, que tinha marcado o século XVIII, XIX e XX, que era uma guerra no sentido clausewitziano, tinha terminado. Estávamos especialmente depois da queda do muro, já antes, mas especialmente depois da queda do muro, tinha terminado, porque estávamos perante um paradigma diferente de guerra, ou seja, a guerra, segundo este modelo clausewitziana, era uma guerra em que havia, por exemplo, 2 atores, era muito claro quem é que eram os atores, ou os blocos, havia uma causa muito, muito evidente, muito clara, por exemplo, a ocupação ou a invasão, havia soldados profissionais que tinham feito uma profissão e que respeitavam certas regras de guerra, falou-se aqui nisso, ou então podíamos até ter guerras ideológicas, em que havia, de facto, 2 lados muito, muito comuns, há outros fatores, mas estes, assim, os principais. E Mary Calder apresenta uma lista, então, de fatores que tinham mudado. Por exemplo,
hoje em dia estamos perante uma complexidade de atores. Por exemplo, se pensarmos na guerra do Iémen, que é uma guerra terrível, não é? É uma complexidade de autores, é uma complexidade de causas de guerra, não é só uma ocupação, são questões internas da organização do Estado, um Estado que não está a funcionar, que não responde. São guerras sem início nem fim, são guerras que nunca são declaradas, são guerras, outro autor diz, de baixa intensidade, portanto, estão sempre, continuam, e tornaram-se um modo de vida, há toda uma economia de guerra, e as pessoas que vivem a partir dessa guerra e que lucram mais com a guerra do que com uma possibilidade de paz, são guerras que têm, sobretudo, alvos civis que prejudicam, matam, violam, esfolam, enfim, sobretudo os civis, as famílias, as escolas, os hospitais. São guerras que usam o terror como arma, daí a ligação aos novos terrorismos também, utilizam as redes sociais, têm sobretudo, já não têm sobretudo uma ideia ou uma causa ideológica, como na primeira metade do século XX, mas têm sobretudo motivos de identidade e de etnia, e portanto faz um catálogo grande. Mas esta ideia das novas guerras foi muito controversa e portanto causou nas relações internacionais um debate muito vivo, tornou portanto esta área muito, muito interessante, e houve muitas pessoas que disseram, bom, discordamos com Mary Kaldor porque não há nada de novo nas novas guerras, na verdade. Estamos em um regresso à época que seguiu ao fim do Império Romano e que se manifestou um bocadinho por uma enorme violência e estas séries, aliás, na televisão, tantas delas, a Guerra dos Tronos, por exemplo, é um bocadinho sobre isso, ou tantos filmes, tantas épocas. Aliás, eu acho que o fascínio que, sobretudo, a geração jovem tem por estes filmes de violência e de guerra, não sei em que medida isto não é uma self-fulfilling prophecy, não é? De tanto estarmos como dizia aquela banda Hands on Approach, Waiting for a War, em que medida é que isto não é difícil. E por fim, e para terminar, e não me quero alongar muito mais, mas as perguntas foram todas tão interessantes. A reforma da ONU. Eu diria que a reforma da ONU é $1 million question, não é? É essa. É isso que está em causa, e como os oradores antes de mim explicaram muito bem como é que se fundou a Sociedade das Nações ou a própria ONU. Portanto, já não serve, já teve um determinado contexto, uma validade. Para mim, esta ideia muito, muito importante de terminar com o direito de veto não chega e nunca seria aceite. A China e a Rússia, sejamos realistas, nunca iriam aceitar. Portanto, temos que... Exato, sim, os Estados Unidos, obviamente, até a França. Quer dizer, muitas vezes a gente pergunta, a França? Mas porquê a França, não é? E, portanto, nenhum dos Estados iria aceitar. Já tivemos uma vez num ponto em que se falou num assento permanente para a União Europeia. Mas pronto, não me quero alongar, mas é só para dizer, parece-me que temos que dar este salto quântico. Quando a situação é muito complicada, temos que voltar 100 anos atrás, não é? Esta ideia de Woodrow Wilson foi absolutamente revolucionária e contra a corrente e teve a hostilidade de todos. Ele só conseguiu fazer a Sociedade das Nações porque tinha mais poder, porque senão não é. E mais, os Estados Unidos nem sequer entraram. E aí o fim da Sociedade das Nações é feita antes do início da Sociedade das Nações, porque os Estados Unidos obviamente não participam, e assim o Estado mais poderoso militarmente, economicamente e com mais capacidade de liderança não participou, e portanto os resultados foram óbvios, muito trágica esta história, e portanto parece-me que hoje, em 2022, 100 anos depois, precisamos de facto de um novo salto quântico, ousar mais
e temos que ser também muito mais inclusivos, quer dizer, não é possível pensar as Nações Unidas não dando destaque à Índia, não dando destaque à América Latina, à África, e não pensar, obviamente, só na África do Sul. Portanto, temos que nos abrir mais, temos que ser, de facto, um mundo muito mais inclusivo. E queria só, para terminar, dizer uma coisa que me parece importante em relação à Rússia. Portanto, este mundo, deste triângulo Rússia, Estados Unidos, China, já não existe. Porque a Rússia não conseguiu acompanhar os Estados Unidos nem a China. A China podemos discordar com muitas coisas, aliás, há denúncias incríveis sobre a situação de direitos humanos, repressão interna, mas a China, de facto, conseguiu desenvolver-se economicamente. Muitos chineses vivem hoje muito melhor do que viviam, por exemplo, há 30 anos. Há esperança na China, há um enorme desenvolvimento tecnológico, militar, económico, científico, até imensas universidades. Portanto, a China desenvolveu. Os Estados Unidos também conseguiram manter-se. Mas a realidade é esta, e é por isso que Putin está neste estado. A Rússia não conseguiu acompanhar. Falência económica, falência militar, de toda portanto, o know-how, mas também dos materiais bélicos. Uma falência demográfica. Enquanto os outros Estados estão a ter mais população, a Rússia tem cada vez mais população. Desesperança, desintegração do próprio país. Portanto, a Rússia não está ao mesmo nível e é essa também uma razão pela qual temos esta guerra neste momento e, portanto, parece-me que o futuro se faz, sim senhora, com os Estados Unidos e também a China. Em relação a esta Rússia, tenho muitas dúvidas, porque também pode muito tragicamente desintegrar-se e entrar num processo de muitas guerras civis. O problema aqui é, obviamente, a questão nuclear, mas parece-me que não está já ao mesmo nível. Luís Filipe, há aqui muitas questões que a sua experiência... Eu vou falar um bocadinho ao arrepio do que tenho ouvido e tenho muita pena, mas eu, primeiro, sou um bocado pessimista antropológico, portanto, sou um pessimista. E sou um realista político, embora não chegue a ser cínico, como Kissinger. Não chego ao cinismo, mas sou realista e sou pessimista. Ora bem, o que nós temos aqui, eu vou lembrar o Keynes, que dizia que a grande tragédia da humanidade é que as pessoas que decidem são formadas 40, 50 anos antes do momento em que têm a capacidade de decidir. Isto para o Keynes, ele dizia que isto dá um grande gap, um grande atraso entre o decisor e a realidade que está à sua frente. Ora, se no tempo do Keynes, em 1920, isto era assim, hoje, com a aceleração do tempo histórico que nós estamos a viver, com esta verdadeira mudança de velocidade vertiginosa que as nossas sociedades, os nossos modos de vida, os nossos meios, os nossos recursos tecnológicos estão a ter. Nós estamos a lidar com estas realidades, com uma mentalidade, já não é bem do século XX, sim, é no fundo a mesma mentalidade, o mesmo cérebro reptiliano, diriam alguns, que leva àquelas considerações pessimistas do Freud sobre a guerra e sobre a morte. Quer dizer, se nós olharmos para a guerra da Ucrânia é extremamente familiar a quem viu filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Ora, isto faz-nos pensar um bocadinho. Eles têm, está claro, têm mísseis balísticos. Nós agora, eu achei graça, porque antigamente nós queríamos aprender porque é que havia eram coisas financeiras e os ratings e os ratings das coisas. Agora passámos a ter que saber sobre mísseis balísticos. Pronto, o mundo é pior. Era melhor falar, pensar nos ratings, embora também não fosse bom. Agora, o que é que se passa? É que na cabeça das pessoas, o que é que está na cabeça do Putin? O que está na cabeça do Putin é uma ideia de restaurar o Império Russo, de restaurar o poder russo. Portanto, é um bocadinho, é completamente irrealista e é contra
contravapor da história, é um bocadinho como se nós quiséssemos reconstituir o Império Colonial. Bom, quer dizer, não é a Rússia, de facto. O Putin, aliás, diz isso bem, foi o Lenin, que ao fim e ao cabo foram os soviéticos que criaram aqueles Estados. Aqueles Estados eram fantoches, perfeitamente. Durante todo o tempo da União Soviética, esses Estados foram fantoches, até os puseram nas Nações Unidas para dar mais 2 votos à União Soviética. Agora, quando a União Soviética é dissolvida, e o processo de dissolução da União Soviética foi, de facto, extremamente negativo. Primeiro, porque as soluções económicas que foram tomadas foi entregar aos aparatos e aos quadros do partido a propriedade dos bens de produção e, portanto, bom. Do segundo, porque havia uma insegurança. Eu estive em Moscou no tempo do Yeltsin e as pessoas tinham medo de sair de casa, havia assaltos a toda hora. E o que é que o Putin lhes deu? E porque é que os russos gostam do Putin? Porque o Putin lhes deu segurança. É óbvio que deu segurança à custa da construção de um aparelho repressivo, e ele é um homem do KGB. Ele é um homem do KGB e do Império Russo. Ele vê uma continuidade na história entre os czares e o Stalin, porque o Stalin defendeu a grande Rússia, e, portanto, o Putin tem isso na cabeça. Tem isso na cabeça contra a realidade. Mas agora vamos ver. Nós temos um sistema internacional que mudou vertiginosamente nos últimos anos. E que arquitetura institucional temos nós? Temos a arquitetura que saiu da Segunda Guerra Mundial. Temos a arquitetura dos 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial. E depois, evidentemente, temos outras organizações. Temos a União Europeia, mas organizações, como dizia há pouco a Mónica, regionais. Organizações que se destinam a regular, e aí a União Europeia foi a que teve mais sucesso, mas que se destinam a regular dentro de determinadas regiões o poder. O problema é o seguinte: nós não saímos da questão do poder. E é evidente que a gestão dos problemas que nós enfrentamos hoje, dos problemas mundiais, dos problemas planetários, dos problemas ecológicos, a gestão de todos esses problemas tinha que ser uma gestão internacional, multinacional, assumida a nível mundial. Ora, isso confronta-se com uma coisa que está na nossa natureza, ou no nosso... Está na nossa natureza, que é... Ele realmente tem a pilha fraca. Que é, de facto, apaga. É que nós continuamos a raciocinar em termos de poder. Reparem que, neste momento, nós temos temos o Ocidente, não há dúvida que os Estados Unidos e a Europa reconstruíram a sua unidade face aos russos. Simplesmente, nós temos que nos lembrar, como dizer, ao West and the rest. O resto do mundo, como é que o resto do mundo olha para isto? O resto do mundo não está com o Ocidente. Também não está com a Rússia. Não simpatiza com a atitude russa, mas tem medo do Oeste. E tem medo do Oeste com algumas razões históricas, quer dizer, a América Latina tem algum receio, a África tem muito, a Ásia até por razões económicas e de dependências e de relacionamento tem imensas, e daí que a Índia, a China estejam não a apoiar, porque ninguém apoia os russos. Os russos aí realmente cometeram um erro de tal maneira que se isolaram completamente. Mas, atenção, o Ocidente não está acompanhado pelo resto do mundo. Isso cria uma situação muito perigosa para o futuro. Porque nós vamos ter este Ocidente armado, vamos ter uma guerra com a Rússia que vai durar anos, porque a Rússia não vai desistir da Ucrânia e a Ucrânia não vai desistir por ter o apoio do Ocidente de lutar pelo seu território. Portanto, nós vamos ter uma guerra muito longa, muito desgastante, e vamos ver como é que isso se irá, porque eu não acredito numa vitória nesta guerra. Portanto, a guerra pode perfeitamente... Desculpa. Eu estou a falar muito, é? Não, muito bem. A guerra, portanto, pode durar muito tempo e, portanto, criar mecanismos de estagnação, enfim, coisas
Não vejo nem o Putin disposto a negociar, nem qualquer margem para se encontrar um compromisso. Já teria havido, quer dizer, no tempo dos acordos de Minsk, podia ter havido se a Rússia retirasse militarmente de Lugansk e Donetsk, e se Lugansk e Donetsk aceitassem a situação, e a Ucrânia aceitasse a situação que os acordos de Minsk previam, que eram as duas repúblicas autónomas dentro da Ucrânia, que era perfeitamente viável. Isso existe na Federação Russa, repúblicas autónomas dentro da... Não foi possível. Não foi possível e vejo dificilmente que agora seja possível, porque a guerra, de facto, levou a um extremo que eu penso que vamos ter uma sociedade vamos ter uma sociedade internacional diferente. É evidente que as instituições construídas para 45 não nos servem, mas eu também digo, quando caiu o muro de Berlim, tínhamos tido uma oportunidade para construir novas instituições e perdemos-la. Perdemos-la, por culpa de todos, perdemos-la e deixámos, portanto, vir à tona a competição das soberanias, a guerra das soberanias, e a Rússia, de facto, é um país fraco, é um país que perdeu o seu estatuto de grande potência internacional e que se recusa a aceitar isso, e cuja liderança, porque não é o povo, nenhum povo precisa de ser uma grande potência. O povo precisa de tranquilidade, paz e que as coisas funcionem. Portanto, a Rússia está nesta situação que não tem saída e a Ucrânia também está numa situação que não tem saída. Isto é muito perigoso porque estamos a construir aqui um conflito que que nos vai marginalizar um bocado do resto do mundo. Claro que aos aliados asiáticos, o Japão, Coreia do Sul, a Austrália não é asiática, mas enfim, há ali, portanto, um arco, que é o Indo-Pacífico, que agora está extremamente atento a essa realidade do Indo-Pacífico, que faz parte do Ocidente. Mas o que eu estou a ver e por isso daí o meu pessimismo e daí a minha... Em relação à ONU, também não vejo, porque as potências não... De facto, a ONU não serve tal como está. Isso é de tal maneira evidente que um dia há de se perceber isso, não é? Mas a gente vê que as potências, vamos lá ver, os poderes não abdicam de ser poder. E o grande drama é que nós podemos ter as ideias mais construtivas e inteligentes e adequadas ao momento histórico, mas na cabeça dos dirigentes e na cabeça das pessoas em geral, continuamos a funcionar com os velhos esquemas, com os velhos mecanismos que já não são minimamente adequados aos tempos que vivemos. Pronto, eu já falei demais. Aqui para encerrar, aqui estou a falar aqui ao Luís. Não é encerrar, é só pedir um minuto só para uma nota de rodapé. Eu sou bastante realista, de acordo aqui com o Luís Filipe Castro Mendes. E justamente esse realismo tem levado a uma conclusão estranha, acreditem que é estranha, sobre a qual eu tenho escrito há mata de tempo e que estou para ver se confirma. A minha tese ou hipótese é esta: as guerras já não se ganham. O que é que isto quer dizer? Que elas ou têm tendência para se arrastar sem solução militar. Imaginem, a guerra do Golfo nos anos 80, que opôs o Irão ao Iraque. 1 milhão de mortos pelo caminho. Quem ganhou aquela guerra? Não houve ali desfecho, não houve vitorioso e vencido. Isto por um lado. Por outro lado, se a gente recupera a memória, já não falo do Vietnã, mas das intervenções, com algumas exceções lógicas, as intervenções das superpotências militares, seja da União Soviética no Afeganistão a partir de 79. Tiveram lá 10 anos e foram-se embora, com conhecimento dele. Para já não falar
nos Estados Unidos, no Iraque e no Afeganistão. Ou seja, eu tenho a percepção, sem ter uma explicação cabal para isto, que os meios militares mais sofisticados, a maior força militar possível, não está a ser capaz de impor a vontade política de quem a utiliza. Isto é uma constatação histórica recente. Na minha ingenuidade, eu digo assim, eu espero que isto torne a acontecer agora. Que esta guerra ninguém ganha. Que esta guerra ninguém ganhe. E que ou se arraste prolongadamente, que é uma hipótese terrível e lamentável, ou que então acabe de um momento para o outro sem a gente ver. Mas para que é que fizeram a guerra? Enfim, quem sabe se a história confirmará que as guerras já não se ganham. Essa ideia é muito interessante. Bem, eu penso que é uma reflexão extremamente Essa interessante. ideia é muito rica, de que as guerras já não se ganham. E aí talvez isso seja realmente a novidade da guerra. Eu penso que realmente. A novidade da guerra é que a guerra já não se ganha. Eu penso que é talvez a melhor forma para terminarmos esta nossa conferência, com uma ideia que pode ser produtiva relativamente ao futuro, bem como aquelas reflexões que fiquei muito curioso do Papa Francisco. O Luís está à minha frente, já leu o livro sobre a guerra, eu ainda não li. Eu encontrei-o agora na internet. Está no Vatican News, está no site, até já estive a ler. Não conhecia, confesso que não conhecia. Penso que realmente foi a melhor. Esta conferência foi também a forma melhor de terminarmos estas conferências de maio deste ano. O Centro de Formação Cristã agradece a todos os que participaram, quer com as suas nas mesas, quer também a todos os que participaram também, estando presentes e intervindo e pondo questões. E nós vamos continuar, como aliás a Inês Espada Vieira, com a voz autorizada de Vice-Presidente da Direção, já deixou dito, nós vamos continuar aqui estas reflexões e também sobre esta questão, porque nós não nos resignamos à guerra e, portanto, continuamos a repetir com reflexão e com ação que a paz é possível. É a nossa, e vamos continuar, e é possível construir uma paz duradoura. Muito obrigado a todos, e contam connosco para essa reflexão.